Olá, meu nome é Sara Frutuoso, eu sou psicóloga e estou começando hoje mais um episódio desse podcast Mente Frutuosa. E a ideia dele vai ser sempre a mesma, criar raízes fortes para uma colheita interna realmente transformadora. Essa é a minha ideia, que por aqui eu esteja sempre mais próxima a você, trazendo reflexões reais do dia a dia que podem de fato fazer você criar raízes fortes e transformar quem você é. E hoje eu quero falar sobre os 4 pilares da autoestima com você, porque a gente fala muito sobre autoestima, mas geralmente de uma forma mais geral. E hoje eu queria trazer esse conceito para você, desses 4 pilares e como eles podem de fato fazer você uma pessoa de sucesso em todas as áreas da sua vida. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Se eu te perguntasse agora, como é a sua autoestima? O que você me responderia? Respondeu? Acredito que já. Provavelmente a sua resposta, se é boa, se é ruim, se é alta, se é baixa, foi pensada a partir daquilo que você vê com a sua imagem, a partir de como você se enxerga. Porque hoje a gente ainda tem muito essa relação de autoestima com o corpo, com a nossa imagem, com achar bonito ou não, com estar satisfeito com o nosso físico ou não. Só que a autoestima vai muito, muito além disso mesmo. E é isso que eu queria trazer para você hoje. Porque ela está muito longe de estar relacionada só com a nossa aparência. Esses 4 pilares, na verdade, falam sobre tudo que constitui quem nós somos. E quando a gente, de fato, aprende a cuidar deles 4, cada um do seu jeitinho, cada um a seu tempo, a gente realmente pode ter sucesso em tudo que nós somos e em tudo que nós fizermos. E por isso que hoje eu separei esse tempo para isso. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda de verdade hoje é que você precisa amar verdadeiramente quem você é. Esse é o primeiro passo, antes mesmo de entender todos os conceitos. Porque o primeiro passo para você crescer em todas as áreas da sua vida, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, e melhorar tudo que você é você se amar verdadeiramente. E quando eu falo de amar verdadeiramente, isso é sinônimo de reconhecer quem você é na sua essência. É não ter vergonha de quem você é aceitar suas forças e fraquezas, é fortalecer o seu respeito próprio. A gente às vezes faz muito isso. Nós somos aquela pessoa que acolhe todo mundo, respeita todo mundo, mas na hora de ter esse mesmo comportamento com quem nós somos zero acolhedores. Nós não respeitamos o momento que nós estamos vivendo. A gente sempre acha que a gente não, sabe? Eu posso ser muito acolhedor, muito fofo, muito amigo de quem tá ao meu lado, mas às vezes eu não consigo ter esse próprio comportamento comigo mesmo. Às vezes eu falo coisas pra mim que eu jamais falaria, em hipótese nenhuma pra outra pessoa, mas quando é sobre os meus erros, eu não penso 2 vezes. Antes de ser grosseiro, antes de me maltratar, antes de me colocar, sabe, em situações tristes mesmo. Coisas que eu jamais faria com o outro, de forma nenhuma. Então, amar você verdadeiramente é você aceitar sim que você vai ter erros, que você vai ter fraquezas. E a partir disso, você se fortalecer, entendendo onde você tem errado. É você perdoar os erros já cometidos, é você respeitar quem você é e que você, como todo mundo, é uma pessoa que está em construção. E que por estar em construção, ainda tem coisas a serem aprimoradas e por isso você vai errar muitas vezes. Mas o que eu quero trabalhar com você hoje é que o primeiro passo para que você tenha sucesso, para que você viva bem, é você começar se amando verdadeiramente. Sendo gentil com quem você é, sendo afetuoso com você, aceitando que em alguns momentos você vai errar. Aceitando que as suas fraquezas, elas também vão ser expostas, porque é assim com todo mundo. E assim como você aceita as outras pessoas, acolhe as outras pessoas, você pode fazer a mesma coisa com você. E para a gente continuar aqui, eu queria te dizer algo muito importante. Por que investir na sua autoestima? Muitos estudos da psicologia, cognitiva aí, que foram feitos ao longo dos últimos anos, de muito estudo, muitos anos, eles apontam claramente que uma visão negativa a seu respeito termina sendo um fator determinante para gerar muito prejuízo para a tua vida, emocionalmente falando. Ajuda no surgimento de alguns transtornos, como a depressão, como o estresse, com a ansiedade, gera
geram um sentimento de insegurança, terminam acarretando problemas nos relacionamentos, terminam gerando baixo rendimento acadêmico e profissional, terminam gerando problemas relacionados à imagem corporal, à forma como eu me enxergo. Então, a sua visão sobre você impacta toda a sua vida, não impacta só um pedacinho dela. Então, por isso que hoje eu escolhi esse tema para trazer aqui pra gente, porque eu acredito que entendendo um pouco mais sobre isso e colocando algumas coisas que nós vamos falar aqui em prática, você pode ter uma melhora realmente significativa na sua vida. Ou seja, né, juntando tudo isso que a gente falou aqui até agora, quando a sua autoestima ela não está forte o suficiente, não tem como você viver bem. Não dá, porque se você não está enxergando de fato, de uma forma positiva quem você é, se você não tem confiança no que você está fazendo, se você não acredita no seu potencial, como que você vai viver bem? Como é que as coisas elas vão fluir? Então, o primeiro passo é você hoje entender esses pilares e você começar a fortalecer um a um deles, um de cada vez, cada um no seu tempo, para que a sua vida ela tenha sucesso, para que você vá bem, para que você mude a forma como você tem se enxergado até hoje, como você tem se comportado com você mesmo até hoje. Talvez você não vá precisar trabalhar os 4 pilares, e aí isso é algo que você vai identificar também, mas você vai ver que em alguns deles existem coisas que você pode fazer para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam melhorados e para que você ajuste algumas áreas da sua vida. E aí hoje eu quero começar mostrando para você os 4 pilares. E quais são eles, tá bom? O primeiro pilar é o autoconceito, que diz respeito ao que você pensa de você mesmo. Ponto. Qual é o conceito que você tem a seu respeito? O que você pensa sobre você? O que tá aí já formadinho, sua opinião sobre quem você é? Esse é o primeiro ponto. O segundo pilar é a autoimagem. Qual é a opinião que você tem sobre a sua aparência? Como você se enxerga quando você se olha no espelho? O que você acha? O que você sente quando você vê o seu corpo, a sua aparência, a sua forma de vestir? O terceiro ponto é o autorreforço. Em qual medida você se premia e se gratifica? E aí? Você costuma se gratificar? Você costuma se dar premiações quando você vai bem? Você costuma falar, nossa, realmente aqui eu fui muito boa. Eu acertei de verdade quando eu fiz isso. Ou não? E o quarto pilar é a autoeficácia. Quanta confiança você tem em você mesmo, em quem você é, no que você faz, no que você entrega, sabe? E aí, em todos os níveis, né? Profissionalmente, dentro de uma relação, quanto você sabe que você é uma boa amiga, quanto você sabe que você é uma boa mãe, que o que você faz ali realmente é bom, ok? Em todas as áreas. O quanto você tem acreditado, tem tido confiança em si mesmo, onde você estiver, em qualquer área da sua vida. Isso é autoeficácia, ok? E aí eu queria agora tirar um tempinho pra gente começar a destrinchar eles e pra eu poder te mostrar um pouco como colocar em prática uma melhora, algo eficiente, algo prático, pra te ajudar nesses pontos específicos. Então vamos lá. Primeiro ponto, o autoconceito. Como a gente falou, o que você pensa sobre você mesmo? Ah, Sara, eu acho que eu nunca parei para pensar sobre isso. Então vamos lá, esse é o momento. O que você pensa a seu respeito? Quando você tá lá pensando sobre você mesma, você sem querer tava fazendo uma comida e queimou a comida. Ai, eu sou muito desastrada, eu sempre queimo essa comida, eu nunca consigo fazer ela da forma certa, sempre dá errado. Esse é o seu pensamento, que você é desastrada, que você não consegue fazer da forma correta? Esse é o conceito que você tem gerado a seu respeito? Então, o que você tem pensado? Nesses momentos do dia a dia em que surge um pensamento sobre você, como geralmente ele é? O que geralmente se encaixa aí? No trabalho é o quê? Que você está abaixo dos outros? Que você não deveria estar ali? Que você não é tão boa quanto ou tão bom quanto? São pensamentos que chegam, que você reconhece ou não? O que você fala com você mesmo? Sabe, quando você está fazendo algo no seu trabalho e você percebe que demorou mais tempo do que você precisava ou poderia demorar,
O que você fala? Eu sou sempre lerda mesmo? Eu sou sempre demoro mais do que eu tinha que demorar, as outras pessoas estão sempre à minha frente? Mas será que você sempre demora mais do que deveria mesmo ou foi apenas aquela vez? E aí você já se colocou esse rótulo de que os outros são sempre mais rápidos e mais ágeis do que você? Então, como você fala com você? Você se trata com respeito? Você se incentiva? Você se motiva ou não? Você sempre se coloca para baixo? Você sempre menospreza quem você é? O que você tem exigido de você? Quando eu falo de exigência, é o seguinte: você estabelece metas reais para você, para sua vida, ou você estabelece coisas irreais que você sabe que provavelmente você não vai alcançar e que vão ser só mais um motivo de você se sentir frustrada, insegura e reafirmar tudo que você tem pensado a teu respeito, de que você realmente não daria conta, de que você não era capaz. Porque às vezes a gente ainda faz isso. Eu poderia, sim, colocar metas reais, né? Hoje eu tenho 5 tarefas para fazer e eu tenho 7 horas para fazer essas tarefas. E cada tarefa eu vou levar 2 horas. Então eu já não tenho como fazer dentro de 7 horas. Porque se eu tenho 5 tarefas em 7 horas, não tem como, se eu vou levar 2 horas fazendo cada uma. E ao final desse tempo, eu ainda me sinto culpada por não ter dado conta, sendo que eu estabeleci uma meta que ela não condizia com o tempo que eu tinha disponível para realizar aquilo. Não tinha como eu fazer aquilo dentro daquele tempo. E aí eu estabeleço essas metas que elas são irreais, que elas não condizem de fato com o que dá para ser feito. E eu exijo de mim algo que é praticamente impossível. E no final eu me sinto muito frustrada, eu me sinto muito triste. Mais uma vez, o pensamento que eu tenho a meu respeito termina sendo um pensamento negativo. Mas eu colaborei para que aquele pensamento surgisse. Eu criei uma situação que era impossível de ser realizada. Eu me cobrei num ponto que era impossível de eu entregar. E eu terminei mais uma vez criando um pensamento rígido a meu respeito, de que eu não daria conta, de que eu não era suficiente. E isso acontece muitas vezes também porque nós somos críticos com nós mesmos, né? A autocrítica, ela é muito importante, mas a autocrítica, ela é importante para que eu entenda o que eu posso corrigir. Por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, da quantidade de tarefas para a quantidade de horas disponíveis que eu tinha para colocar isso em prática, a autocrítica aqui seria para eu olhar e falar: olha, eu estabeleci coisas demais para fazer dentro do tempo que eu tinha. Então eu vou pegar e eu vou diminuir, eu vou equilibrar isso, eu vou distribuir melhor entre os dias da minha semana, porque essa quantidade de horas que eu tenho não é suficiente para a quantidade de coisas que eu estabeleci para fazer. Isso seria uma autocrítica real, onde eu me reorganizo, eu administro de outra forma aquilo que tem que ser feito para que eu consiga fazer. Agora, a autocrítica ruim é quando eu só quero ser cruel comigo mesmo. Então, ao invés de entender que eu precisava reorganizar a minha forma de trabalhar, eu critico a mim mesma de forma muito cruel. Eu falo que eu fui incapaz, que eu fui insuficiente, que eu não dei conta, que eu fui desleixado, desorganizado e por aí vai. Então, a autocrítica, ela precisa estar sempre ao nosso favor, ajudando a gente a melhorar, a crescer, e não fazendo com que a gente se machuque ainda mais. Outra coisa que a gente faz muito, em muitos momentos a gente se rotula, sabe? Eu sou assim e ponto, né? Como eu falei um pouquinho antes, eu sou essa pessoa que eu não dou conta, eu não consigo fazer, eu sou incapaz. E às vezes isso aconteceu uma vez. Em 6 meses você deu conta todos os dias, mas aí um dia que você não deu conta, você rotula que você é incapaz, que você não dá conta, que você não tem capacidade. Isso não é bom, né? Nós precisamos tomar cuidado com esses rótulos que a gente termina estabelecendo, porque a gente começa a acreditar neles, e isso se torna um problema, ok? Então, como eu posso construir um autoconceito que seja realmente bom? Primeiro, eu vou ser mais flexível, eu vou me afastar desses rótulos que eu tenho criado a meu respeito. Eu vou entender que muitas vezes foram coisas do momento e que eu posso administrar isso de outra forma. Eu posso aprender com aquilo que aconteceu. Eu posso achar formas de não fazer mais aquilo naquelas situações. Eu vou sair de dentro desses rótulos que eu impus a mim mesmo. E eu vou começar a entender que isso não diz sobre tudo que eu sou, mas que eu fui em um momento.
ok? Eu vou começar a ter metas que são reais comigo, que são verdadeiras, que são, sabe, possíveis de serem alcançáveis. É isso que eu vou começar a fazer. E terceiro, eu não vou focar só nos meus erros. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Nós somos bons em focar onde eu estou errando, o que eu fiz de errado, né? Então nós não vamos fazer isso, nós não vamos focar só nos nossos erros. Nós vamos olhar também, olhar com carinho e com atenção para aquilo que nós temos feito bem, para aquilo que tem dado certo, para onde nós temos, sabe, tido... Olha que lindo, aqui funcionou, aqui fluiu, aqui foi bom. Nós tivemos sucesso, tivemos êxito. Então nós vamos olhar também para os lugares onde nós tivemos êxito e não só para os lugares onde nós erramos. Isso é cuidar do seu autoconceito. E aí, os outros 3 pontos ficam para o nosso próximo podcast. Por que, Sara? Porque hoje nós fizemos essa introdução sobre por que a autoestima não é só aparência, por que ela é tão importante, por que ela precisa ser cuidada com carinho, por que esses 4 pilares são tão importantes para que toda a sua vida vá bem. Então hoje nós falamos do primeiro. E você já pode passar essa semana aí pensando como tem sido o seu autoconceito. Como você tem pensado a seu respeito, o que você tem exigido de você. Então tira essa semaninha já para começar a colocar em prática esses pontinhos que nós falamos que vão te ajudar para ser menos rigoroso, ser mais flexível, sair desses rótulos que você colocou ao longo dos anos. E semana que vem eu vou trazer para você os outros 3 pontos. Então semana que vem nós vamos falar sobre a autoimagem, o autorreforço e a autoeficiência. Enquanto isso, você vai trabalhando aí ao longo da semana o teu autoconceito. Eu te espero semana que vem pra gente falar dos próximos 3 pilares e para você colocar mais coisas em prática e ter sucesso em todas as áreas da sua vida.